tempo para perguntas, Isso, para colocações. isso. O primeiro passo é você se preparar para a história. Então, assim, o que você gostaria de receber da história? Sente-se, ou fique numa posição confortável, e respire profundamente 3 vezes, de tal maneira que a expiração seja mais longa que a inspiração. Vamos lá? Era uma vez uma jovem que morava à beira-mar e ela sempre observava o mar. E naquele dia ele estava azul, quase emendando com o céu, também azul. E era o entardecer daquelas tardes de verão, onde o sol fica cobreado. Estava ela, a areia, o mar, o céu, o sol. E ela ficou ali olhando, e de repente, ela se percebeu indo até a água, entrando na água, mais fundo, e a água foi cobrindo todo o seu corpo. E era uma água calorosa, amorosa, tépida. E ela foi entrando mais e mais fundo. E foi escurecendo um pouco, mas havia uma outra luminosidade. E, de repente, ela se percebeu lá no fundo do mar. O chão era outro, era outra textura. E havia diversas espécies marinhas com muitas cores diferentes, ritmos diferentes. E ela foi se percebendo pertencendo àquele mundo. E era como se todo aquele mundo a recebesse também como uma igual. E naquele estado de silêncio, um silêncio diferente, cores diferentes, tanta diversidade que lhe fazia tão bem, onde ela se sentia tão plena. De repente, ela lembrou lá de onde ela estava, observando o mar, observando o céu e observando o sol. E ela foi voltando, 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 voltando. E ali novamente estava ela, observando as ondas que iam e vinham. Mas algo nela havia se transformado. Era como se todos eles agora fizessem parte dela, fossem seus irmãos. E você? Já viveu assim?
Então, como é esse sentido, né, de conexão? Como é que ele se desenvolve, né? Acho que essa história pode, né, pode nos falar dessa entrada nas profundezas, né? Como arte-terapeutas, nós ajudamos o outro a entrar nas profundezas, mas nós não podemos ajudar o outro se nós não entramos na nossa profundeza, né? É um outro olhar para o mar, para o que há dentro dele, um outro olhar para a diversidade, né? E também é uma conexão com o mar em si, com as emoções. E como é que é voltar ao seu lugar depois que você faz essa viagem, né? Então, como é que é integrar algo? É uma outra maneira de sentir, de se sentir, de ver, de se relacionar. E se o mar fosse uma outra pessoa? Como seria esse tipo de conexão, né? Bom, são algumas coisinhas, assim. Gostaria de saber como é que essa história chegou em você, se chegou, né? Então, estou aqui ouvindo. Será que o mesmo vai acontecer? Um de cada vez, né, Ângela? Um de cada vez. Um de cada vez. Você pode fazer perguntas também. O que seria o mar? Para cada um, né? O que é o mar? Chegou a Cláudia. A Cláudia, opa! O que seria esse mar? O que seria esse mergulhar no mar, né? O que tocou? Qual parte que tocou? Às vezes a gente sabe que foi tocado, mas não sabe o que, né? Tem isso, não tem? Ah, Tem. nossa, eu não sei o que é. E também não precisa saber, porque a história ela entra em algumas frestas, né? E a gente não sabe o que é. Isso que é o mágico. A história ela tem essa magia, por isso ela é encantadora, não é? A gente não sabe, vai embora e de repente fica aquilo ecoando, 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 não é? Então, o que seria esse mar? O que seria essa conexão? O que seria olhar para o céu, ir para o mar, voltar e olhar de novo? O que é que mudou? Porque a arte faz isso, né? Você entra no universo da arte, quando você sai, você não sai igual. Mergulhar em si mesmo. Isso, né, a Malu? Mergulhar em si. Né? Então, esse mergulho, muitas vezes, pode ser pela dor, mas pode ser também pela beleza. Outros mundos, ir e vir. Né? Outros mundos, outras dimensões. Né? A transdisciplinaridade, ela vai falar dessas múltiplas dimensões. Ela vai falar dos diferentes níveis de realidade que a arte acessa. Por exemplo, você tem um nível do corpo, do físico, um nível das emoções, do pensar, e você tem um nível mítico, um nível imagético e um nível transcendental. Esses níveis coexistem, né? Então, na história, nós podemos pegar a parte rasa da história, uma história que fala sobre o mar, né? É o contato com a diversidade, exatamente. Só que a diversidade não só num plano, em diferentes planos, multidimensões, né? Então, nós podemos falar, é uma história sobre o mar. Não está errado, mas que me traz emoções. Nossa, eu fiquei me vendo lá entrando no mar, nossa, que gostoso, mas também me deu medo, não é? Nossa! E daí eu pensei, mar, lembra Ulisses. Já vou para a mitologia, não é? Mar.
lembra também Nossa Senhora, lembra Iemanjá, estou entrando no nível imagético. Água do mar, que tem bênçãos, né? Então, já estou em outros níveis. Mergulhei e senti minhas emoções e sentimentos, então, não é? Então, a história, ela vai abrindo esses caminhos. E ela vai fazendo a gente costurar isso no dia a dia. Então, eu ouvi a história, naquele momento eu saí do meu lugar, fui para o outro lugar, depois eu voltei para o meu cotidiano. Mas será que o meu cotidiano é a mesma coisa? Como aquela história da Clarice Lispector, que era o cego mascando chiclete, a dona de casa estava no ônibus e viu um cego mascando chiclete. E aí ela falou assim, mas como um cego mascando chiclete? Eu nunca vi isso. E a partir daquele fato, ela começa a questionar a vida dela, aquele cotidiano, sempre do mesmo jeito, não é? Então, vejam, a história, ela também traz essa quebra. O que se quebrou? O que eu nunca percebi? Eu percebo a minha essência está onde? O que é essência? O que é essência? É aquilo que é meu e que me deixa feliz. O que me deixa feliz? No outro ser, outra pessoa. O que me deixa feliz? Eu já senti essa felicidade, esse estado de interesse que ela sentiu ali, na profundeza do mar, naquele silêncio diferente, naquele chão, um toque de outra textura. Como que é isso na minha vida? E como eu desbravo isso na minha vida a cada dia? Não é? É. Então, Ideli, quando a gente trabalha com a arte, nós trabalhamos com o contínuo das terapias expressivas, que são esses Uhum. níveis de sensório-motor, que são sensório-motor, o que a gente recebe por esses canais, perceptual afetivo, cognitivo simbólico e o criativo ou transcendental ou espiritual. Está ali, ó, a arte também traz essas dimensões. Sim, E sim, não é? você pode. Então, Fala. isso amplia a nossa percepção, os níveis de percepção, amplia como é que eu me vejo e amplia como é que eu olho para o outro, né? Quem é esse outro? Ele é um aspecto meu, ele é um aspecto meu que eu não gosto. O que é esse outro? Esse outro mundo, esse outro dia a dia que eu não gosto e que se eu me aproximar, se eu me conectar, se eu me tornar mais íntima, será que eu vou descobrir o amor? Como o Shariar descobriu o amor, se curou por meio da palavra. Que palavra era aquela da Sherazade? De onde saía aquela palavra que curava? Não é? Você vai ler As Mil e Uma Noites, não tem nenhum momento que você, será que ele me ama? Será que ele não me ama? Ela era, ela estava, e aí ela encantava. E esse vamos dizer, o eixo de um projeto que eu tenho, que é o Pense-me, o projeto do encantar-se pelo si mesmo. Como que é esse encantamento por mim? Porque eu não posso viver apaixonada por mim, E Delia, não é?